Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Outros Centros é o nome deste episódio, e a conversa gira em torno de uma literatura brasileira que repensa e reinventa noções de centro e periferia. O que passam a existir são múltiplas centralidades, um entendimento mais amplo e complexo do espaço, seus habitantes e a vida que acontece. As diferentes geografias de uma cidade, de uma região, são vistas a partir da linguagem particular de suas ruas. Outros modos de ser e sentir se apresentam em verso, prosa, ensaio, no audiovisual, no teatro, na reflexão em obras de arte ou no ambiente da universidade. Neste episódio, o ponto de partida é Lima Barreto, autor negro que nasceu e viveu no Rio de Janeiro na virada do século XIX para o XX. Sobre Lima Barreto já falamos no nosso episódio inaugural, chamado A Viagem da Biblioteca, quando reunimos aqui a Lília Schwartz e o Wagner Amaro. Mas a conversa de hoje aborda principalmente a produção literária que emerge nas primeiras 2 décadas deste nosso século XXI. Entram em cena as batalhas de Islã e a produção ensaística que revê o cânone literário, propondo formas novas de análise e pensamento. Para começar as apresentações, eu vou seguir aqui a ordem alfabética. O primeiro convidado é Jorge Augusto, poeta e professor nascido no bairro da Liberdade, em Salvador. Daqui a pouco ele vai contar exatamente o que é o bairro da Liberdade. É doutor em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, docente da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e da pós-graduação em Letras da Universidade Federal da Bahia. Coordena o grupo de pesquisa Perifa e o projeto Territórios Negros da Crítica Contemporânea, ambos na UESB. Entre seus trabalhos publicados, nós temos as obras Contemporaneidades Periféricas e Modernismo Negro, como crítico ensaísta, e O Mapa de Casa e Muvuca, como poeta. A minha outra convidada aqui, a Estrela, Roberta Estrela Dalva, é atriz MC, diretora, curadora, pesquisadora e slammer. Bacharel em Artes Cênicas pela ECA USP, é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Cresceu no bairro Jordanópolis e depois na Chácara Inglesa, em São Bernardo do Campo. E também vamos falar dessa experiência que ela teve nessa região. É membro fundadora do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, a primeira companhia de teatro hip-hop do Brasil, experiência que resultou em livros como Teatro Hip-Hop, a performance poética do ator MC, e A Palavra como Território, antologia dramatúrgica do teatro hip-hop, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Também membro fundadora do coletivo Frente 3 de Fevereiro e membro fundadora da Zona Autônoma da Palavra, ZAP. Também sobre essas 2 experiências ela vai falar daqui a pouco. Assina como roteirista, diretora de documentários e ópera rap, curadora de festivais e exposições, uma pioneira da cena do slam, está à frente de projetos que circulam pelo mundo inteiro. Essa primeira rodada aqui, Jorge, eu queria começar trazendo Lima Barreto e o seu trabalho sobre modernismo negro. Acho que pode ser um primeiro momento da gente recuperar um pensamento que começa na virada do século XIX para o XX, né, uma ideia de modernidade. E queria perguntar, primeiro, de que modo você entende esse modernismo negro numa maneira de articular de outra maneira as ideias de centro e subúrbio, que era como ele falava, né, naquele momento, e centro e periferia. Ô, massa, Josélia, muito bom estar aqui com você, com a Roberta. É uma honra, eu tô feliz e vamos trocar aqui agora essa ideia sobre Lima Barreto, que é um mote, foi de uma sagacidade sua muito grande, porque é um mote muito bom para a gente pensar essa relação centro-periferia na contemporaneidade, porque no livro eu digo que o Lima Barreto, ele é um
fundador do que hoje a gente chama de literatura periférica, né? E assim eu rastreio como isso está na Semana de Arte da Periferia do Sérgio Vaz, como isso está lá no Manifesto do Ferrez, em outros cantos. Eu rastreio isso, né, e mostro como Lima Barreto funda isso que hoje a gente chama de literatura periférica. Então, assim, a gente parte da seguinte coisa: a gente lembra que a gente é um país colonial, né? A nossa herança colonial, nossa tradição colonial. Então, a gente tem que compreender o que é que a gente chama de centro. Na verdade, o nosso centro, ele é definido não por uma autonomia e por uma independência de pensamentos, ideias. Ele é resultado de um processo de cópia e imitação daquilo que se entende como centro, que era o projeto de modernização na Europa, né? Então, não é bem um centro no sentido estrito. E a periferia, então, na obra de Lima Barreto, quando ele dialoga com o repertório cultural da periferia para fazer a sua obra, com a memória da periferia, com a língua que se falava na periferia, ele está rompendo com esse modelo de produção de uma identidade da pessoa, de uma identidade nacional. E nesse sentido que o Lima Barreto traz, é a periferia e não o centro o caminho para nós chegarmos a nós mesmos, né? Eu não sou a primeira pessoa a ler isso, obviamente. Isso é uma coisa recorrente dentro desse pensamento que hoje a gente chama de periférico. Todo mundo diz, Lima Barreto é irônico. É essa ironia de dizer assim, olha, a saída para esse país não é o centro que vocês chamam de centro. É o que nós somos já. Nós já somos isso aqui. Então, o que eu chamo de modernismo negro, né? Esse é um dos caminhos para dizer o que é o modernismo negro, é romper com essa lógica de que para produzir a gente tem que estar numa relação subalterna com a alteridade. Lima Barreto não reconhecia essa subalternidade do repertório cultural afro-indígena. Pelo contrário, ele parte desse repertório que está no subúrbio para afirmar essa autonomia e essa independência. Esse diálogo direto com a memória, o território, a oralidade que estava ali na periferia é o que define o modernismo negro. Ele vai fazer uma crítica à modernidade euro-ocidental a partir não das vanguardas históricas do século XX, mas a partir do que se fazia na periferia, nas ruas, entende? E assim, eu acho que essa é uma potência que a gente, por exemplo, tem que repensar essa coisa de chamar Lima Barreto de canônico, porque essa potência ainda não foi incorporada à crítica dele. Então, dizer que Lima Barreto é canônico porque ele está sendo incorporado gradativamente ao modernismo de 22 é um contrassenso, ou porque ele denuncia o racismo brasileiro de uma forma muito inteligente, veemente, forte, que realmente ele faz, né? Uma coisa brilhante. Só que isso é pouco, né? Assim, não é isso que legisla o cânone. Drummond não está lá porque fez denúncia, Clarice Lispector, João Cabral, mas por inventar formas novas de dizer uma coisa que, no fundo, todo mundo sabe. Esse reconhecimento da invenção da estética e temática também que o Lima Barreto faz ainda não foi feito. Então, a gente não pode dizer que ele é cânone, porque senão ele já teria reorganizado as formas de validação e da organização da própria literatura brasileira. Jorge, você tocou num ponto bem interessante, que eu lembro quando fizemos a Flip 2017, dedicada ao Lima Barreto. Revolucionária. Houve uma dificuldade da imprensa, né, entender que não era uma flip sobre o racismo, que era uma flip sobre o Lima Barreto. O fato dele abordar de uma maneira veemente o racismo não tornava ele
um escritor menos importante do ponto de vista da linguagem Sim. que ele estava propondo. A pergunta que eu quero te encaminhar, né, levando em consideração esse registro, de alguma maneira a universidade hoje ela está se desenhando com maior possibilidade de ver essa inovação do Lima Barreto e de todos os outros autores e autoras que estão nesse século XXI inventando linguagens e, ao mesmo tempo, trabalhando questões como racismo? Eu não sei o que é que a Roberta pensa sobre isso, mas eu fico sempre muito temeroso, assim, de falar a universidade brasileira está mudando, né? Porque, assim, eu moro na Bahia, onde nós temos 80% de pessoas negras, a gente tem grupos de pesquisa negro, assim, lá em letras, lá na UFBA, na pós-graduação, na UNEB, Velho UESB, a gente tem grupos de pesquisa negro. Eu não sei se na USP existem grupos de pesquisa negro, acho que agora tem alguns, mas assim, eu acho que é uma realidade muito da Bahia, assim, a gente investe pesadamente nisso, né? A gente tem lá Velho Henrique Freitas, Denise Carrascosa, a Lívia, a Natália, muita gente, né? Eu não vou ficar aqui citando para não me perder, Silvio, Vai Roberto, então assim, gente que está investindo nisso há muito tempo. Eu acho que eu vejo essa transformação lá. Vejo em Minas, onde Leda Maria Martins, a Gênia, que é, para mim, quem começa isso com a afrografia, né, ela começa a bulir naquilo que é intocável dentro do campo das letras, que é o quê? A teoria da literatura, a teoria mesmo, aquilo que vai legitimar o que é a literatura. Leda vai justificar que os cantos do Congado são literatura. Isso foi uma engenharia revolucionária. Depois daquilo ali foi que tudo mudou, né? Leda dá o pontapé inicial para tudo que a gente faz hoje. O Slammer mesmo tem a ver com isso. Tem a ver com Leda. Tudo que se fez depois de 1999 tem a ver com Afrografias da Memória. Aquele livro é um marco. Aquele livro ainda precisa ser pensado direito. Então, assim, a universidade avançou muito. Isso é um fato. Eu ontem estava lançando o Modernismo Negro na USP. Eu não achei que isso aconteceria. Foi numa sala, foi para uma turma, mas foi lá, né? Então, e assim, a USP é uma instituição onde o modernismo é importantíssimo, né? A USP legislou e legitimou muito tempo o modernismo, que quem não leu meu livro pensa que eu faço uma crítica sobre o modernismo. Eu não estou preocupado com Mário Oswald, inclusive a minha dissertação foi sobre Oswald, eu adoro Oswald. Eu estou chamando a atenção para uma outra crítica à modernidade feito de um outro lugar, e esse lugar é a periferia. Então, resumindo, eu acho que tem mudado, mas a gente ainda não tem a dimensão dessa mudança e ela não é a mesma em todas as universidades. Roberta, eu queria perguntar para você como que surge essa experiência do Teatro Bartolomeu de Depoimentos, conectando isso tudo com a fala do Jorge, como aquela comunidade está criando a partir de uma outra lógica, de outro repertório, e isso tudo é um caminho, né, que já tem mais de 2 décadas, e hoje a gente tem concretamente a visão, né, de como que essa criação, ela de fato parte de outro centro. Oi, gente, estava aqui anotando o que o Jorge estava falando. É sempre bom participar de podcasts, desses encontros que a gente aprende muito, né? Vai conectando as coisas. É tão interessante, que bom, né? A volta da voz, assim, pelos podcasts, as pessoas ouvindo, né? Nos trânsitos massacrantes, nas suas casas lavando louça, estão se educando. E eu acho que tem a ver com isso. Essa volta da voz, que não é uma volta, ela sempre esteve aí. Eu acho que o Bartolomeu tem a ver com isso, né? O Bartolomeu é uma companhia de teatro hip-hop, então, que junta essas duas linguagens. A gente fala que é um casamento. A gente já tentou várias palavras, mas a gente fala que é um casamento estético e ético, né? Que não estão separados. E que tem filhos, frutos aí, tá fazendo 25 anos esse ano, e como diz a Dani Nega, que é uma companheira do Slam, fala assim, se o teatro hip hop tem 25 anos, imagina você, hein, Roberta? É muito tempo
de vida numa sala preta de ensaio, né, numa caixa preta, desenvolvendo linguagem. Graças a Deus também, porque hoje é tudo que eu tenho. Quando eu vou ali fazer peça com o Felipe Hirsch, o teatro hip hop tá comigo. Quando eu vou, o Bob Wilson vem no Brasil, sempre é uma linguagem que está em pé nesses 25 anos e é o nosso maior bem, é o que a gente tem de mais valioso. E isso começou lá nos anos 2000, a Cláudia Shapira estava muito interessada nas coisas da cidade. Ela viu o Unidade Móvel, que é o grupo do Eugênio Lima, dançando. E ela viu naquele shuffle, né, que é esse balanço, naquela pulsação, ela falou, eu olhava para aqueles dançarinos e dançarinas dançando e eu via a Paulista balançando, as pessoas atravessando a rua às 6 horas da tarde. Aquilo, o hip hop, aquela pulsação, eu falei, é isso que o meu teatro precisa, que eu não tô achando e que nada tá dando conta. É nessa cultura hip hop que eu vou ter esse pulso, essa virulência, esse negócio que surge a possibilidade que surge da impossibilidade, né? Que é a ideia toda de quando surge lá no Bronx, aqueles meninos que estavam todos deixados ali para morrer e do que eles não tinham, eles fizeram tudo, né? Que é não só criar uma linguagem, que já seria grande coisa, mas criar uma linguagem que permitiu que outras pessoas, nas mesmas condições, no mundo inteiro, se utilizassem disso para sobreviver, e não só sobreviver, para viver e para criar uma coisa que não existia, né? Uma dança que não existia, um canto que não existia, um jeito de criar música que não existia. Então, aí essa junção da Cláudia com o Eugênio, depois a gente chegou, eu acho que tem... O que tem em comum e tem a ver com a voz e com isso que o Jorge estava falando é esse caráter narrativo que tem o hip hop, autorrepresentação, que significa o quê? Eu não preciso de que ninguém conte a minha história. Eu, de posse, se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome, como diz o Rappin' Hood, né? Eu pego esse microfone e eu sou capaz de articular, porque eu olho de onde eu vim, e isso tá ali na música, né? O James Brown, e não é à toa que se usa espólio do funk, do chic, né? Tan, tan, tan. Eles estão rimando em cima de uma base do chic, né? Então eles olham para o passado, relaboram um presente para saber minimamente para onde vão. Então, eu acho que esse caráter narrativo que tem no hip-hop, tem no teatro do Brecht, né, no teatro épico, que é o teatro que vem para contrapor o drama burguês, de você ir no teatro ali, ficar olhando a Dama das Camélias e se identificando, como o Brecht mesmo fala, né? O teatro hoje é a missa noturna da burguesia, onde os senhores vão com as casacas, as senhoras vão com as peles e ficam lá se entorpecendo e não veem a vida como ela é. É um trabalho feito pelos trabalhadores, o Piscator também, né, o Brecht, pelos trabalhadores e para os trabalhadores, no chão da fábrica, contando. O Brecht está interessado, né? O grande professor Sérgio Carvalho, do Companhia do Latão, fala como cada pessoa, em como todos nós, barganhamos com capital, seja você mais rico, mais pobre, como todos que estão nesse sistema barganham e os efeitos disso. Por isso que o teatro dele é tão interessante. Então ele vai narrando isso, o hip-hop vai narrando uma outra coisa, e esse aspecto do ator MC, ou da atriz MC, é isso, né? O caráter épico-narrativo, como é que você conta essa história e que depoimento que você tem. Por isso que é Núcleo Bartolomeu de depoimentos. O MC ou a MC, esse mestre de cerimônias, ele tá lá, vendo o mundo, olhando, tendo uma opinião, sintetizando, estetizando e devolvendo para uma comunidade. E o teatro épico também, o atriz-narrador, o ator-narrador, tá fazendo isso também, né? Tá olhando o mundo, elaborando esteticamente, então juntou a fome com a vontade de comer. E a gente criou essa linguagem que, como característica, eu diria... principal é narratividade. E eu acho que se encontra com isso da voz e com o que o Jorge estava falando do Lima, que é qual é o ponto de vista, de onde se fala, né? De que lugar que eu estou emitindo, quem está falando. Então, as universidades que aumentaram seu quadro de professores e professorias negras, talvez estejam mais aceleradas, porque faz toda a diferença. Uhum. Eu participei uma vez de uma banca, de um prêmio lá, e tinha uma pessoa PCD, e fez toda a diferença, porque todo mundo, com essa presença, com esse corpo ali, falando, muda tudo. Muda tudo. Você ter uma pessoa negra, você ter a diversidade... muda tudo, né? Você tem a periferia, né? muda todo o jogo. Então, eu acho que muda na medida em que existam pessoas ali que têm como necessidade de discutir isso, como não é necessidade estética, didática, metodológica, como necessidade assim, ou eu faço isso, ou eu morro. Você faz isso porque você precisa discutir isso, porque seu filho vai morrer amanhã. Isso. Se você não andar com isso, ou porque é uma coisa intelectual? É um desejo. É um desejo, né? Isso muda tudo. Uma veleidade. A urgência, que eu acho que é uma das palavras também que tem a ver com Bartolomeu. E junta palavra, corpo,
né? Som, dança, quer dizer, atuação. Tanto que você trabalha em muitas linguagens. Queria que comentasse um pouco isso, né? Que é um tipo de trabalho artístico que é uma literatura que envolve as outras linguagens. Ela já nasce junto com as outras linguagens. Isso, a gente chama de dramaturgia cênica. O que é dramaturgia cênica? É tudo. O figurino que você põe é um texto, né? Evocando a nossa querida Jerusa Pires Ferreira, a gente pode até falar dela aqui, os semioticistas. O grande texto de cultura que somos todos nós e tudo que fazemos. Um figurino é texto. Um movimento está falando, é um texto, né? Na semiótica tem muito isso. Se você analisar os signos, né? A música é texto. Tudo é texto, é dramaturgia cênica. E tudo faz parte e está imbricado uma coisa com a outra. Não tem uma subserviência de linguagens. E no hip hop tem isso, né? Tanto que não é, né, o rap. Tem muita gente que pensa, hip hop é rap. Não, hip hop é uma cultura que tem elementos que estão ali imbricados, que estão dialogando uns com os outros, que tem, sobretudo, um lugar da onde saiu aquilo, né? Então a gente costuma falar que nesse livro Teatro Hip Hop tem... Qual a diferença de um rapper e de um MC, né? A diferença é que o MC é um dos elementos. Para quem tá ouvindo e nunca ouviu os elementos, né? É muito comum, mas tem gente que não sabe. É o DJ ou DJ, MC, que toca ali, entre outras coisas. Eu não vou esmiuçar porque seria mais longo, mas o DJ, que tá ali nas picapes, né? O MC que surge para fazer a ponte entre o DJ e o público e para ser o mestre de cerimônias. Ele tá com o microfone na mão ali, mediando. Ele é um mediador, um tradutor. Ali, quando o DJ não dá mais conta de tocar e usar um microfone. Os graffiti writers, olha que interessante, o nome do grafiteiro é writers. Eles chamavam de writers, eles são escritores de grafite, eles escrevem genial. Nas paredes. É importantíssimo, né, falar isso. Eles são graffiti writers. E os b-boys, b-girls, as dançarinas e os dançarinos, né, que estão ali. E tudo tá junto, é uma cultura. Então o MC, ele canta rap, né? Ele pode cantar o rap. Então a gente fala que todo MC é um rapper, mas nem todo rapper é um MC. Nem todo rapper nem sabe quem foi África Bambata, quem foi Taíde. Ele canta o rap. E ele faz o disco e vende, né? Na medida em que o sistema capitalista, tudo que tá dentro dele é cooptado e vendido, o hip hop também foi. E você pode fazer um rapper que era para libertar até sendo racista hoje em dia, até sendo homofóbico, até não, né? Até sendo sexista. Então o MC, ele está ligado, ele sabe das origens, ele sabe o que é um DJ. Tem rapper que canta sem DJ. Agora, nem todo rapper é um MC, mas todo MC é um rapper, né? Então tem a ver com a cultura. Nem sei, eu vou me tergiversando e vou perdendo, você vai falando. Não, mas eu queria... coisas, você vai falando. Você diz coisas fundamentais. Aí eu queria pedir uma breve fala, que é, assim, você falou sobre a dimensão da criatividade, né? Como a cultura negra na afrodiáspora reinventou as formas, e aí a gente estava de formas estéticas, porque parece que a cultura negra, a literatura negra não está dialogando com as formas estéticas, voltando para a sua pergunta sobre a Flip e Lima Barreto. É justamente o contrário, é uma reinvenção incessante de formas que as reterritorializações negras pelo mundo criaram, e aí a gente vai pensar isso em Lima Barreto, quando a gente coloca a denúncia, a biografia, a gente está justamente tirando a potência criadora daquele texto. E essa potência criadora é qual? É a imaginação de um outro mundo possível. É onde é possível imaginar uma outra sociedade, que é justamente o que os poderes hegemônicos não querem. Tudo que se faz hoje é para a gente compreender que não há saída para o capitalismo, que não há saída para o neoliberalismo. Isso é uma loucura. Há saídas que estão sendo feitas hoje em diversos grupos, comunidades, lugares. Se vive de outra forma, mas parece que não, né? E assim, quando você fala do Wright, há consciência periférica do que se faz, e há um conceito de literatura que circula nos textos negros. O conceito de texto é muito mais expansivo, então a gente precisa de uma crítica que dê conta disso e não fique discutindo se rap é literatura ou não, porque isso tá batido já pra gente, pelo amor de Deus, já foi, é literatura de alto nível. Qualquer uma pessoa que tenha dúvida, ouça Rincon Sapiência hoje, Gustavo Black Alien, o quadro, sabe? Não se discute mais isso, mas a gente ainda está discutindo isso na universidade, se rap é literatura ou não. Mas as pessoas que estão lá produzindo sabem desde sempre o que estão produzindo.
E não tô nem aí também, eu acho que um pouco. Também, se é literatura ou não, né? Tem o Bispo aí, é importante, é um pé na rua, um pé na universidade, mas eu ando muito interessada nessa coisa da oralidade e da escrita, porque eu acho que tem uma chave aí muito definidora do que a gente discute. Por exemplo, o professor estava falando sobre a Leda, né? Dela ter trazido essa oralidade de literatura, assim como os Zumthor riram pra caramba, né? O Paul Zumthor falavam até os anos 60, era risível na França você falar em poesia oral. Ué, poesia é o que se escreve. E os caras, os medievalistas chegaram lá com documentos provando, não, eles cantaram primeiro, depois eles escreveram, isso daí entrou como, nossa, né? Imagina, a gente tá falando de anos 60. E aí eu tive uma experiência muito interessante, é uma pequena denota, eu vou resumir bastante, que me clarificou, escureceu qual que é a parada. Eu quebrei o dedo no ano novo, liguei para um médico, falei, seu doutor, eu tô aqui com o dedo quebrado, o que eu faço? Fica pra cima, não sei o quê. E tava num quilombo. Aí eu desci toda mancando, tinha uma senhorinha lá cuidando do quintal, ela falou, minha filha, você quebrou o dedo, aí que aconteceu, não sei o quê. Eu falei, quebrei. Ela falou, então tem mentruz aqui, é uma folha, eu te dou, você põe com vinagre e sal, e você põe em volta, assim, a gente põe nos pés das galinhas, das crianças aqui, porque eles estão lá embaixo no quilombo, não tem como subir. E eu pus, 3 dias depois tinha desinchado muito, e eu voltei no médico, sei lá, uma semana depois, e ele falou, nossa, mas como melhorou isso aqui? O que você fez? Você ficou depois? Eu falei, eu fiz isso, que uma senhora me ensinou, nananã. Aí ele olhou bem pra minha cara e falou, sei, depois você bateu 3 palminhas, pulou pra lua, não sei o que lá, tirou um sarro. E eu fiquei olhando pra cara dele, assim, meio incrédulo, achando ele muito ignorante, e eu falei assim, mas doutor, você não acredita que essa erva, não sei o que, qual que é o problema, assim, meio incrédula. Aí ele falou assim, não, pode até funcionar, mas não existe nada disso na literatura médica. Na hora que ele falou literatura, não tem nada disso na literatura médica, eu peguei. Falei, aí tá o ponto de tudo. Não tem nada que eu possa controlar, que uma certa casta de pessoas que adquirem o saber e se apropriam do saber possa controlar. Então, há que ter um jeito de diminuir o conhecimento oral e perseguir, como o samba, tudo isso, né? Daqui é periferia também, samba, capoeira, o rap, o funk. Aí falando da Umbanda, que não tem livro, tem Torá, o Corão tem, não tem livro. Cadê o livro de... Aí você dá 2 passos e vira. Não tem, são os cantos, é o corpo. O corpo é o terror do poder. E na periferia o corpo tá ali, né? As pessoas simples, né, professor? As pessoas simples. Que termo é essas pessoas simples? Não são pessoas simples, são pessoas que... Sim. Aqueles gatos de luz são muito complexos. Você ter um filho e ficar sem pai é muito complexo. As relações... tem textos... O rap do Racionais é muito complexo, esteticamente. Assim, as métricas. Então, esse combate ao, né, que desde os metafísicos ali, o pavor que o Platão tinha, tem a célebre expulsão do Platão, do poeta da República, né, os aedos que eles temiam, a voz era temida, a voz feminiliza, animaliza. Então né, aquela Cavareiro, Adriana Cavareiro, a autora, fala desvocalização do logos. Então a voz é da consciência, ela tá dentro de mim. E aí quando você tira a voz física, acústica, você tira o quê? O outro, porque voz existe com a outra pessoa ouvindo. Então você elimina as relações e fica aí, tudo é escrito. É o que eu controlo. Ninguém controla a voz. E por isso que querem dominar, execrar, detonar e falar que isso não é literatura. Como assim literatura? Literatura é nobre, alta, tá aqui em cima. Mas ele tentava tirar porque estava lá. A poesia velha epopeica toda é poesia oral. Aí é que eu acho que faz sentido ainda uma certa disputa, porque não é falta de conhecimento velho acadêmico que a oralidade foi base da própria literatura ocidental. Não é, todo mundo sabe, qualquer uma pessoa no primeiro semestre sabe disso. Então, por que a oralidade negra não pode ser base de uma outra tradição? Entende? E aí, quando você fala de misturas de linguagem no hip hop, é uma tradição da cultura negra e da cultura afro-indígena. As escritas multimodais, Freitas fala disso no Arco e a Velha Arque, Velho Henrique Freitas, né? Dessa escrita multimodal nas culturas negras. E hoje a gente tem um boom de literatura e outras linguagens, um boom em concurso público, em várias áreas.
em vários textos. Só que isso já existe dentro das culturas negras há muito tempo e dentro das culturas indígenas desde sempre. E as culturas negras desde sempre, porque isso não é misturar agora como um processo interdisciplinar. Isso é constitutivo semioticamente dessas expressões. Então, a gente precisa reconhecer isso sim. Reconhecer para dizer, olha, isso existe, isso é feito, isso tem lugar, porque senão é o que Velho Henrique chama de pilhagem epistêmica. Eu queria voltar um pouco no tempo, você e Roberta, e no seu caso, te perguntar sobre o bairro da Liberdade. Você já... de alguma maneira já vem contando aí o que significa estar na Bahia, né? Especificamente o bairro da Liberdade, e como se forma um leitor, né? Depois estudante de letras, né? Doutor, né? Em letras, vendo a vida a partir desse olhar. Eu, como sou baiana, posso dizer que o Lima Barreto praticamente é um baiano. Eu acho também. Eu não me conformo de Lima Barreto, não sei, mas ele é carioca, né? A gente tá junto nessa. Olha, eu não sou uma pessoa que chegou para a poesia pelos livros, por exemplo, né? Eu tenho uma história, assim, do bairro mesmo, né? Velho da Liberdade é o bairro mais negro do mundo fora da África. Isso é um dado estatístico concreto. É o bairro do Ileaie, né? O bairro do bloco afro mais tradicional do mundo. Então, assim... E é o bairro, né? Chama... Estrada da Liberdade, porque foi o lugar da disputa da última luta pela independência do Brasil, que o pessoal, né, insiste em dizer da independência da Bahia, mas não foi da Bahia, porque a Bahia é o Brasil também, né? Então foi da independência do Brasil. É o mesmo bairro, né? E é um bairro que tem no meio dele um colégio chamado Duque de Caxias, que é um dos maiores assassinos de pessoas negras nesse país. Nesse indígenas. Jogo, velho, indígenas também, claro, é um dos jogos semióticos mais perversos do bairro. E eu fui criado lá, né, andando pra lá e pra cá, e conheci, mas sempre dentro de um deslocamento, né, assim, eu sempre fui meio deslocado no mundo, assim, eu não era muito de briga, eu não era muito de certas coisas, eu dizia, mas o que é que eu sou? E aí eu conheci um poeta, uma pessoa que ele andava na rua e os brothers chamavam ele na quebrada de poeta. E aí, poeta? E eu achava aquilo maravilhoso. E eu disse, porra, eu quero ser isso. Eu quero ser alguém que é um poeta, porque a beleza foi chegando, assim, eu fui me achando enquanto jovem pela poesia, né, por discutir filosofias loucas de 15 anos, velho, olhar o sol, se pondo, eu fui, assim, em contraposto àquela violência cotidiana de mortes, assassinatos, meus amigos mortos diariamente. Eu acho que eu fui criando uma poesia para conseguir resistir àquilo. E essa poesia chegou por essa pessoa, que é Carlos Aroca, que é um poeta lá. Meu irmão hoje, é uma pessoa que eu amo muito, porque devo muito a ele. E então a gente começava a sair, olhar o pôr do sol, não sei o que. Acho que aquilo me manteve vivo. Então eu cheguei na poesia das coisas, né? Como se diz. E ele fazia muitos poemas de letras de música, plágio, etc. E eu fui olhando aquilo e dizendo, porra, isso é massa. Isso é um jeito de estar no mundo, isso é um jeito de reexistir estando ali com a literatura. E aí foi que eu vi na rua, veio andando e as pessoas chamando ele de poeta. Eu falei, porra, então, seja lá o que isso for, quero ser isso. Fui isso, comecei a ler Álvares de Azevedo, Castro Alves, etc. Mas antes o Ileaie, as músicas, as letras, né? O reggae, velho Edson Gomes, tudo isso que me formou primeiro. Quando eu fui ler, eu já era poeta, sabe? Assim, eu já me achava poeta quando eu fui ler. Então, aí eu comecei a ler Castro Alves, Álvares de Azevedo, eu gostava, mas eu sentia que faltava alguma coisa ali, né? E aí, num dia eu vi lá, no Duque mesmo, foi o poeta Limeira lá. Você estudou no Duque de Caxias? Duque de Caxias, muitos anos. Aí o Limeira estava lá, que é um poeta negro famoso em Salvador e no Brasil, né? E aí eu olhei aquele homem ali recitando
Pô, ele era, velho, imponente, inteligente, um vozeirão. Eu falei, porra, eu acho que é isso. Eu acho que eu tô no caminho. E aí esse negócio cresceu. E aí eu quis fazer disso a minha vida, porque foi um lugar que eu me achei, né? Tem uma pesquisadora, poeta, Maria Dolores, que ela sempre cita uma frase minha que eu disse assim: eu invadi o terreno baldio da linguagem. Assim, eu me sentia que eu não tinha lugar, e aí a poesia veio e velho adotou o meu ser órfão, que é uma frase desse meu poeta pai, velho Arouca. Roberta, e eu li que nesse bairro onde você cresceu, né, os 2 bairros, né, eles são bairros operários, né? Onde havia espaço para pensar arte? Na verdade, o Jordanópolis era um bairro operário, o Chácara Inglesa já era um bairro mais de classe média alta, assim, mas o Jordanópolis era um bairro, nos anos 80, né, quando eu cresci, na época das grandes greves, das fábricas, então, de casas planejadas, que eram umas casas para trabalhadores, assim, uma igual a outra, né, e onde moravam os pequenos comerciantes, tal. Meu pai é baiano, né, veio criança para cá e estava começando a se estabelecer, e a gente morava lá. Então tinha um burburinho, assim, nas minhas brumas, né, no que eu lembro, tem um Lula, né, aquele cara das fábricas, e que uns detestavam. Ah, meu marido perdeu o emprego por causa daquele Lula, e que uns idolatravam. Então o Lula para mim hoje não é o Lula, né? O Lula marcou essa coisa operária, ver aqueles caras chegando da Metagal, da Volkswagen, meus tios, com aquelas roupas, e aquelas mulheres nas casas, vendendo Avon, vendendo Natura, sei lá. É um negócio meio que a Fernanda Dumbra, que é uma atriz, falou, não é favela, mas também não é classe média, é subúrbio. É um lugar que tem uma cultura suburbana ali, de vizinho, que é um negócio que tem características específicas de subúrbio, né? Eu acho que no Rio também tem um pouco isso. Eu acho que, por exemplo, tem uma coisa marcante do subúrbio, que é o Círculo do Livro, que era um negócio que tinha que você comprava livro, era tipo um clube de leitura, e chegavam livros, e minha mãe assinou. Chegavam coisas aleatórias, né? Desde o Menino Maluquinho, que eu acho que fora os livros da escola, é um livro que eu lembro assim que a mãe comprou, eu tinha 6 anos, tal, que era fácil de ler, que tinha o desenho grande, poucas letras, né? Até, sei lá, livro, eu lembro que eu li escondido, que era da Marta Suplicy, conversando sobre sexo, e que era do TV Mulher na época, as mulheres, né, tal, era meio feio você dar comida, fazer uma sopa, você comprava comida industrializada, uma papinha pronta, então tinha aquela industrialização muito grande, a mulher se emancipando, e eu li escondido. Aí eu lembro que eu lia um também escondido, que era Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída, uma literatura que chegava dos tipos de coisas ali, né, não era uma coisa só do Círculo do Livro. Acho que fora as coisas da escola, que chegam fortes também, né? Quando você tem uma professora de literatura. Eu tinha professor comunista, que falava de Marx e Engels, que foi muito importante. Então, eu entendi tudo a partir da Guerra do Paraguai. Por isso que eles combatem, né? Por isso que eles miserabilizam o professor. Porque um professor bom, com certeza, se ele dá uma coisa, um livro, uma palavra, é uma coisa. Eu entendi tudo até hoje. Da relação opressor-oprimido, da luta de classes, das lutas raciais, tudo naquele trabalho que ele falou da Guerra do Paraguai. Um insight, né? Um insight. Quando ele fez assim na lousa, desenhou uma espiral e falou: Engels, a evolução, e não sei o quê. É por isso que se combate tanto, por isso que se quer escolas militares, e por isso que não quer preto na universidade. Porque, gente, essa população negra que estudou, é um livro que basta, é um capítulo do Fanon, acabou. Virou a chave na cabeça da pessoa, o tamanho poder que tem, né? Também eu tô falando da oralidade, mas aí a oralidade é um professor, uma professora, um professor, e apoiado com um Fanon. Junta ali uma pessoa que media com um conhecimento, acabou. Como dizia o professor Nicolau Sevchenko, finado, dada condições dessas pessoas de se educarem, o país salta para outra dimensão. E não se quer que esse país salte para outra dimensão. Com certeza. Não se quer. Estou falando isso porque eu estava falando lá de São Bernardo, eu tive a sorte de ter esses livros, professoras de literatura. Então eu era do jornal, eu sempre gostei também, sempre fui muito agoniadinha. Uma pessoa falou assim, você é agoniadinha, né? De querer saber que mundo tá. Então eu nunca escrevi
como esses poetas têm livro, eu não tenho livro de poesia. Aliás, tem o meu espetáculo Vai Te Catar, que é uma peça de poesia falada, então tem 13 poemas, 13 cartas, que eu jogava como cartas, mas é o que tem. Porque eu não acho que minha poesia é pra ler. Sempre quando eu escrevo, eu falo, que ruim que é isso, eu acho que eu escrevo pra falar. Então eu escrevo já falando alto, assim, dá. E no meio do que você está contando, você descobriu o teatro primeiro. Eu descobri o teatro na escola. Tive a sorte de estudar numa escola que... No ano que eu fui pro colegial, tinha um professor de teatro brechtiano também. E eu escrevia no jornal, não sei o quê. Daí eu fui fazer artes cênicas na ECA. Só que eu falava assim, mas por que eu fiz? Eu olhava para os grupos, assim, eu falava, o que eu vou fazer? E aí o teatro hip hop veio, a fome com a vontade de comer, e juntou. E depois o slam... Roberta, isso... E você passa por uma viagem nos Estados Unidos e descobre essas batalhas de poesia. Na verdade, eu descobri na Frente 3 de Fevereiro, que era uma frente, hoje fala antirracista. Na época, ali em 2002, falava que lida com as questões do racismo na sociedade brasileira. Sim. Quando nem se as nossas bandeiras que a gente abria no estádio era onde estão os negros. Hoje em dia teria que ser outra coisa, porque nem se discutia tanto, né, essa coisa do gênero ainda. E a gente fazia intervenções grandes. A gente fez na Alemanha, lá no ano do Brasil, na Alemanha, na Copa do Mundo. Conseguimos abrir uma bandeira. Era um movimento de debate, de ações, de ativismo? Era. A dona Maurinete Lima, que é a mãe do Eugênio Lima, que é o DJ do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Quando mataram assassinaram, né, aquele dentista Flávio Ferreira Santana, no dia 3 de fevereiro, ela ficou tão, assim, estupefata com a história toda e achou que era um caso para entrar, porque ele era o que se dizia o dentista com uma namorada loira, o pai da polícia militar, ele nunca poderia ter sido morto, né? Ali estava provado que não era um problema social, que era um problema racial, se alguém tinha dúvida ainda. E ela falou assim... E aí, o que nós vamos fazer? Venha todo mundo em casa aí, Eugênio, vem em casa, Roberta, chamou todos os amigos, os filhos e os amigos artistas, vamos fazer uma coisa, e isso detonou peça. A gente tem um disco, Diáspora Afronética, um livro, Cartografia do Racismo para o Jovem Brasileiro, e um filme chamado Zumbi Somos Nós, que fez um Doc TV na TV Cultura. E ali tem várias coisas. Até hoje ele é usado, assim, porque tem várias coisas que não era que nem falava hoje, assim. Ele condensava muito. Em termos de... Ação direta. Ação direta e de disseminação na sociedade. A gente estava nas ocupações, abrindo bandeiras, a gente estava nos lugares colando Quem Policia a Polícia, que é uma música do Bartolomeu, da Frente 3 de Fevereiro, colocando textos de cultura nos postes, né, indo atrás, indo nos lugares, entrevistando as pessoas. E aí eles falaram, a gente quer fazer um futebol, que é a abertura do Vídeo Brasil no Sesc, não é meio isso que você está fazendo no teatro, é meio hip hop, mas é isso aqui. E deram uns vídeos com o slam, com as competições de slam. Quando eu vi aquilo, eu chapei, eu falei, opa, é isso. Tinha tudo a ver com o que você já vinha trabalhando no teatro. Eu falei, o que é isso? O que é isso, slam? O que é isso, spoken word? O que é isso, poesia? Você pode fazer peça assim? Você pode fazer... Que competição é essa? Que tem um cara de cowboy, uma menina de 14 anos, preto, branco... E aí eu fui pra lá pra pesquisar um hip hop mesmo e conheci. E quando eu voltei pro Brasil não tinha aqui. Eu falei, gente, vamos fazer. Não tem, vamos fazer. E daí desde 2000 até agora eu entreguei um pouco o comando, né? Eu era conhecida como a vovó do slam, a presidenta de tudo. Eu entreguei porque agora eu falei, não, deixa a molecada seguir. Mas durante esses anos, o que eu vi acontecer nos lugares que a gente andou, nas periferias, nos slams BR, que é um campeonato nacional, né, que manda para a Copa do Mundo da França, ou para o WPSO, que é o WPSC, que é o Campeonato Mundial. Eu fui fundadora do WPSO, que é a Organização Mundial de Poetry Slam. Até saí, eu falei, não, eu vou sair de tudo, chega, porque no fim acaba, é isso, né? O mundo é tão cruel que o que nos interessava vai virando política, vai virando, quando você vê, você está mediando conflito, você está... E eu acho que tem pessoas com mais juventude para fazer isso. Sim. Mas o slam mudou tudo, o jeito de pensar, mudou o jeito de... o slam é um capítulo. A gente acabou de fazer uma exposição chamada Gira da Poesia, 15 anos de slam no Brasil. Então eu fui fazendo entregas, né? Fizemos o campeonato mundial com 40 países. Nossa. Então você tinha gente da Líbia, do Congo, do México, da Rússia, tudo ali
no Rio de Janeiro durante a FLUP, que é a Festa Literária das Periferias. Foi uma loucura, a gente viu a potência, então eu fiz esse grande campeonato, fizemos a exposição, fizemos o livro, fiz a minha tese e falei, tá entregue aí o brinquedo, entreguei o brinquedo em bom estado na mão do pessoal. Sigam. Ponto que você já começou a levantar e que eu quero também desdobrar com o Jorge, que é como vocês transformam o que vocês estão fazendo em livro, em exposição, em campeonato, em festival, em documentário, no seu caso também. É interessante como de um arsenal vão surgindo e vocês conseguem viabilizar isso, transformar isso em projetos, produtos culturais. E me parece incrível que no passado era tudo muito mais difícil. No caso, o Jorge vai falar de edição, por exemplo. Conta como é que é essas pequenas batalhas diárias, imagino, para conseguir esses apoios e transformar isso tudo em algo concreto. Sim, eu acho que num passo para trás teve uma coisa fundamental, sem a qual nada, o Núcleo Bartolomeu talvez não existisse, que é a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, que é uma lei forjada durante anos, construída pelos artistas, que era um movimento chamado Arte contra a Barbárie, né, onde o finado Reinaldo Maia, onde várias pessoas, companhias, né, era uma época de companhias. Você não tem mais hoje. O desmonte foi tão tamanho que você não tem mais as companhias que se encontravam para criar política pública, e criou uma lei que a gente cantava com microfone na mão de desodorante. Eu pegava o desodorante porque a gente não tinha microfone. A primeira lei de fomento que a gente ganhou possibilitou a gente comprar 2 caixas, 2 microfones, que mudou tudo. Então, eu acho que era uma lei que era para pesquisa, não pressupunha resultado, faz uma peça, não era para produção. Era assim, queremos ter companhias, como se tem no mundo inteiro, onde os governos, em alguns lugares, né, não é todos, pagam porque é importante ter pessoa pesquisando linguagem dentro de uma sala. Se considera isso patrimônio. E residências, né? Residências. Aqui não tem. Então, o Bartolomeu foi, e a gente entende que o teatro é muito efêmero. Então, Acordei que Sonhava, que foi um boom, não sei o quê, que a pessoa do outro estado não sabe o que é que Acordei que Sonhava. A pessoa que está querendo fazer teatro agora não sabe, porque é teatro, é efêmero. Então, essa necessidade também de plasmar em suporte físico, como filme, como livro, como a música, como né, tudo que a gente faz, a exposição, que tem o catálogo, o que a gente está fazendo, senão a gente desaparece também, né? Então, esse livro, que é A Palavra como Território, que tem, sei lá, são 500 páginas, com 20 anos de dramaturgia. Graças a Deus e à Lei de Fomento, ou algum outro edital que a gente pegou, e a editora Perspectiva, fizemos uma parceria, porque eles já tinham editado teatro hip hop, então vamos editar. E chamamos pessoas, né? Então tem o Zé Celso, faz para fazer os prefácios. Pessoas que estavam com a gente na época em cada espetáculo desse. Então o Zé Celso fez o prefácio do último. A gente tem o Reinaldo Maia, é um Em Memória. A Jerusa Pires Ferreira não está aqui porque um dos herdeiros não deixou. Enfim, é outra história. Mas a gente tem Georgette Fadel, a gente tem a Cristiane Paolo Quito, a gente tem o Rogério Toscano, o Alexandre Matti, pessoas que são do teatro, dramaturgos, e não é muito uma praxe, né? Gravar música de espetáculo, o Felipe Rio estava falando, né? A gente tem o Arena Conta Zumbi, a gente tem algumas coisas, mas como seria importante ter mais as peças do Brasil inteiro, porque é um jeito do que está sendo produzido no Nordeste vir para cá como música. E a dramaturgia também se imprime pouco ainda. Dramaturgia não é muito um foco de interesse. A produção literária acadêmica, a poesia, a literatura ficcional até tem um lugar. Onde que é esse lugar da dramaturgia, né? Porque a partir disso que alguém pode, esse livro chegando lá na Bahia, pode montar uma peça, um autor da Bahia chegando aqui, a Grace Passou, né? Eu acho que começa-se de uns anos para cá, sei lá, de uns 30, 20, a plasmar mais, a ter com essas leis de apoio, as pessoas se interessarem em coletivo negro, né, lançar antologias, mesmo que seja de 5 anos, dane-se, de 10 anos, já é tempo. A gente precisa plasmar nossas coisas, senão elas desaparecem, né? Teatro, então, desaparece. Você falou do Abdias Nascimento, ele era parte da bibliografia que vocês, no Núcleo Bartolomeu,
estudavam? Tinha Vocês tinham muitas acesso? coisas. Hoje o Eugênio, mais no Legítima Defesa, que é o grupo dele, estuda mais Abdias. A gente tinha uma época que a gente foi fazer um projeto chamado Pagelança de Quarupi no Congá, uma hip hopera brasileira. E era a mistura das matrizes. Daí a gente foi ler tudo que você imagina. Sérgio, o Buarque de Holanda, o Darcy, Darcy Ribeiro. Fala o nome dos caras. Florestan Fernandes. Todos esses. A Dona Mauria lá e levava, mas tem um outro que eu não tô lembrando, do Casa Grande Sem Gás. Gilberto Freire. Pra gente entender... na verdade era, tá bom, vamos fazer releitura, vamos ver o que tá falando aqui, o que é o brasileiro, o que é o Brasil, o que eu não sei, pra gente conseguir contrapor, pra gente conseguir entender o que formou também os pensamentos, né? Mas a gente tem muito o Brecht e o Benjamin. E depois o Walter Benjamin e depois o Agamben, né? George Agamben. O George Agamben. Eu estou registrando aqui para os nossos ouvintes procurar. E bastante coisa oral. A gente chamava muita gente para falar. Então, a gente chamou, quando a gente estava fazendo essa peça, chamou aulas de literatura brasileira. Para todo mundo, que passou por um monte de coisa. Tinha aula de corpo, aula de voz, mas aulas de temas, né? Quando a gente foi fazer o Orfeu. Então, um especialista em Orfeu que ajudasse a gente a transpor para esse Orfeu brasileiro, né? Quem que é? E a gente acabou caindo nos porões da ditadura. Então, o inferno que ele descia eram os porões, e a Eurídice era uma guerrilheira, né? Como a gente faz essa transcriação, como fala o nosso querido Haroldo, né? Essa tradução que é uma de Campos. É que ela tem muita intimidade Haroldo com esse pessoal Campos. Todo, ela usa só o primeiro nome. O Haroldo de Campos, isso. Como faz o Haroldo de Campos. Jorge, me chamou a atenção na conversa quando você falou Álvaro de Azevedo e Castro Alves, que são bastante antigos, século XIX, e a referência mais presente você trouxe, por exemplo, o Ilhéaie e outros compositores e cantores e poetas também que você conhecia ali no bairro da Liberdade, ou seja, novíssimos, né? Sim. Quase assim, sem um meio de campo, né? O próprio Lima Barreto não estava numa primeira aproximação sua. Não. Eu quero juntar essa impressão que eu tive com uma pergunta sobre você como editor, quer dizer, porque o editor ele tem um papel enorme de encontrar, às vezes, ou receber, né, e ter o olhar de receber, quer dizer, ter o olhar de encontrar e também de ser receptivo, né, a trabalhos, às vezes, de contemporâneos e, às vezes, trabalhos de autores do passado que precisam ser retomados, resgatados. Me fala um pouco como é que é seu trabalho como editor. Ele nasce disso aí mesmo, ele nasce da rua ali, né? A gente, quando eu conheci Carlos Aruca, poeta, a gente começou a andar junto, então 2 poetas chamam mais, e aí, de repente, a gente tinha um grupo que se reunia para falar disso, para mostrar poemas que tinha feito, para ler poemas que tinha feito e depois para discutir teoria alguma hora, né? A gente sentava 7, 8 pessoas para discutir teoria de poesia e teve uma hora que eu falei, porra, isso aqui merece outra coisa, isso aqui merece ser publicado, os caras são bons, a gente tem que botar isso pra cima. Mas eu tinha quase uns 20 anos só, a gente não tinha nenhum dinheiro pra fazer isso. E aí eu lembro que eu trabalhava numa fundação e lá tinha uma gráfica. Aí eu meti no Word 10 livretos Xerox, que já era uma prática em Salvador, né? Porque era um lugar que as gráficas são caras, não tinham as editoras que temos hoje. A gente tinha 2, 3 grandes editoras médias que não publicavam pretos periféricos. Então eu falava, rapaz, nunca vão publicar a gente. E aí eu vi, né, esses livretos Xerox que o Cria fazia a outros cantos, e aí eu fiz 1000. E aí a gente distribuiu trocando por alimentos e tal, mas não meus. Fiz 1000 dessas pessoas todas, cada um com os seus poemas, coletâneas e tal. E a
aquilo ali foi a minha primeira imersão editorial. E aí, alguns anos depois, quando eu consegui o meu primeiro trabalho de professor que pagava minhas contas, aí eu falei, vou fazer a editora e a revista. Eu tinha uma ideia de que aquele grupo precisava de uma revista para dizer as suas ideias. E aí... Que é a revista Organismo. A revista Organismo. E editora Organismo. Isso. Quando eu monto a editora, totalmente louco, Roberta. Um negócio assim que eu não sabia o que era um livro, como editava, onde imprimia. Gastei o triplo do que precisava, porque eu não sabia nada. Demorei 2 meses para fazer um ISBN, porque eu não tinha noção, foi na cara da doida. E aí a gente fez, né? Hoje nós temos 12 anos e 120 títulos para uma editora que é de um bairro periférico. A gente funciona lá ainda. Aliás, a gente não pode sair ainda de lá, a gente não tem como. Mas uma editora que tem uma tradução inédita de Frantz Fanon no Brasil. Por exemplo, a única fora do Sudeste, porque a gente pegou primeiro, antes dessa inflação fanoniana, né, que teve, né, nos últimos anos. E aí, a revista veio um pouco depois, que é uma revista que já tem 12 números. É uma revista, assim, eu acho que é muito boa, né? Ela tem nomes importantes da cena brasileira. Conceição Evaristo organizou o número. Cada número, ele é feito por 2 pessoas diferentes. A gente pega uma pessoa de uma região, outra de um gênero, outro de uma raça e outra, e a gente queria fazer um panorama do contemporâneo que fosse menos viciado, porque as revistas, elas normalmente dão uma cena ideológica de um grupo, e a Organismo não. Cada número eram 2 pessoas diferentes com autonomia absoluta para fazer o número que quisessem, né? A gente tem um número feito por Rita Santana, que é uma poeta negra, atriz baiana, e Marília Garcia, ganhadora do prêmio Velho Oceanos, inclusive no ano que saiu a revista, uma poetaça, Rita também, mas 2 pessoas de perspectivas estéticas totalmente diferentes, e elas fizeram um número juntas e juntaram poetas diferentes de linhagens estéticas totalmente diferentes. Então, o que a gente produziu nesses 12 números foi um cenário da poesia contemporânea brasileira, a partir do bairro da Liberdade. A partir do bairro da Liberdade, e eu arrisco dizer isso assim, mais ampla do que qualquer outra revista, por causa dessa multiplicidade de organizadores. Quem estiver escutando e quiser conhecer esses números, como é que faz? Compra no site da editora Segundo Selo. editoraSegundoSelo.com.br. Vai lá, a gente tem, por exemplo, a gente conseguiu a proeza de chegar na final do Jabuti em 2022 com Tatiana Nascimento, um livraço chamado Palavra Preta. Em 2023, na final do Velho Oceanos com o maravilhoso Ricardo Aleixo. Então a gente tem um catálogo, assim, a gente é de um bairro da periferia, mas a gente publicou CUT, Lívia Natália, grande CUT, Velho Alex Hatz, sabe? A gente tem Fanon. A gente não tem lucro, mas a gente tem ousadia e talento. Em breve você vai ter Roberta Estrela Dalva. Se ela quiser. Roberta, essa experiência com Marcelino Freire de fazer curadoria de uma sala chamada Falares, no Museu da Língua Portuguesa, dedicada a oralidades. Você pode contar um pouco como foi pensar e pesquisar e explicar para quem ainda não visitou como é que é essa parte, né, integrante agora do Museu da Língua Portuguesa? Sim, eles chegaram para a gente com uma proposta que eles queriam fazer uma floresta de pessoas, de falares. Então, são telas que têm o tamanho de uma pessoa, e a ideia era que as árvores são pessoas vivas que conversam. A ideia era você chega e vê os falares do Brasil. Só que essa é uma loucura. Não tem como dar conta dos falares do Brasil, porque é uma multiplicidade, né? Só o que a gente tem de línguas indígenas, só o que a gente tem de variações, é um negócio insano.
Então, deu muito trabalho. A gente ficava, nossa, noites e noites sentados, tal, assim, deu muito trabalho mesmo. Para abrir um leque, para levantar tudo que a gente conseguisse e depois começar a recortar. E a gente chegou em, sei lá, 10 estações, que se eu não me engano. E depois, pro final, a gente não estava satisfeito, porque não tinha questões espinhosas, né? O Marcelino, eu amo o Marcelino, porque ele me tira... Eu sou, por incrível que pareça, eu sou meio careta. Às vezes eu falo, não, tá bom. E o Marcelino sempre quer ir pelo outro lado, ele sempre quer dar a volta, ele sempre quer complicar. E isso é muito interessante, né? Ele quer torcer, ele nunca vai pelo mais fácil. É uma pessoa realmente interessante para ter perto, porque ele tira você do conhecido. E aí a gente fez uma outra tela pequena, que eu acho que é a mais legal que tem os assuntos espinhosos. Eles deram pra gente vários vídeos refugos. E daí nesses vídeos tem o Davi Copenau, tem a Djamila, tem um monte Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, Davi Copenau. Um monte de professores, um monte de coisa lá que eles falando, dá aqui tudo pra gente, porque tem... Aí a gente falou, não, isso aqui tá com cara de especialista. Então não dá pra fazer uma tela, deixa as pessoas falarem, porque a gente vai explicar o que as pessoas estão falando. Aí a gente começou a colocar temas picantes, tipo falar certo, falar errado, sei lá, mulata, essas coisas, né? Falar mulata, pode, não pode, não é questão pode, não pode, mas pra o negócio torar fogo lá, pra ter uma tela, né? Os surdes falando lá. Contenção, né? Contenção. E eu acho que até que você falou contenção, eu falei a Conceição, eu lembrei dela, tá lá. Então tem telas de crianças, de griots, que são essas pessoas mais velhas, tem telas de pessoas que vendem coisas, que é a telas que a gente chamava pregões. Desde um radialista até pessoas que vendem coisas na praia, até pessoas... Nossa. Aí tem uma tela que é dos poetas, tem uma tela que é professores. A gente fez pequenos... nichos e tentou colocar, e daí teve uma parceria absurda com a Tatiana Lohman, que fez o Slam Voz de Levante. Ela passou por concurso, tá? Não foi indicação, não sei como, ainda bem, porque aí é um olhar, porque ela, entre uma coisa e outra, tem, sei lá, uma textura do cesto, não sei o quê, dos lugares, da terra, da folha, do cabelo, que é uma textura da pele, da saia da menina lá no Pará. Então tem Pará, tem Acre. Então a gente pegou eu e Marcelina, a gente falou tudo que a gente conhece no Brasil, colocamos de contato, porque isso é difícil fazer um roteiro desse. E aí eles viajaram no Brasil inteiro captando. Teve gente que apareceu, teve gente que morreu no meio disso. A gente tem o nosso querido Miró da Muribeca, por exemplo, que é uma pessoa que... Maravilhoso, que tá lá. Então a gente fica muito feliz. É poeta pernambucano, falecido recentemente. Isso. E que talvez a gente possa chamar de um poeta de rua, mais ou menos como você contou do Arouca. Uma pessoa muito interessante que realmente é Brasil, né? Não teve em vida a devida importância, o dinheiro, o reconhecimento, a condição de viver, né? No final da vida teve que contar com a ajuda de outros poetas, como o Marcelino. A condição, eu desejo mesmo realmente que os poetas, artistas no Brasil valham o quanto eles ganhem em prosperidade, em dinheiro, possam se alimentar com o brilhantismo que eles têm, como é o caso do Miró da Muribeca. Então tá lá, no museu, museu é um lugar, né, muito museu, né? A Françoise Verger tem aquele livro lá que fala assim, qual que é o lugar do museu na sociedade contemporânea, né? Então fazer uma sala que você chega lá e você vê o Brasil, né, com muitas aspas, ou parte dele, né? Consiga vir e falar assim, nossa, todo mundo que entra lá fala, nossa, como o Brasil é muito louco, né? Nossa, como a gente dá um orgulho, assim. O que eu sinto hoje entrando lá, fazia tempo que eu não entrava, eu falo, nossa, como a gente é legal, como a gente é rico, como a gente não é pobre, essas pessoas. A multiplicidade sempre é foda. O bispo falava, né, o Nego Bispo, que é um griot, um pensador, um fodão, falava assim, não, veja, monocultura, monocultura, não, o negócio é confluência, é policultura, polifonia, monocultura, isso aí é pobreza, plantar um negócio lá, soja, um campo de soja, o negócio que eles falam, roça quilombola, que eles botam o nome, ele fala, vocês vêm aqui, vai falar que é agricultura agroflorestal. O negócio é roça quilombola. Genial. Interessante esse uso de palavras, né? Eu queria trazer um pouco o Jorge também com a experiência de escutar palavras novas inventadas o tempo todo em Salvador, né? E conversávamos aqui que às vezes é possível falar praticamente uma frase inteira
sem que um outro brasileiro possa entender. Conta um pouco como é para um poeta, essa pergunta eu vou fazer para Jorge, vou fazer para Roberta também. Vocês que trabalham a palavra nova, a invenção, né, com esse contato, né, com o contemporâneo, com o que as pessoas estão fazendo. Como é que é isso? Vocês estão andando na rua, escutam a palavra nova? Como é que vocês brincam com essas novidades, né, de sons e sentidos? Pô, é impossível não, né? Assim, estando em Salvador, mas eu acho que em qualquer lugar, né? Há essa reelaboração nova da língua, né? Caetano falava, o povo é o inventa-línguas, né? E é mesmo, é o povo que é, velho, inventa-línguas. Então, cabe ao poeta uma certa humildade de ouvir essa invenção cotidiana da língua. E eu tento me ouvir. Tem um poema aqui no Muvuca que ele chama Dois Alto. Dois Alto é um negócio totalmente aleatório. Dois Alto quer dizer, espera aí, por favor. Quer dizer, dois alto. Parou. Isso é um negócio específico demais, né? Que aí você vai jogando. Agora, eu acho que o poeta precisa ter a coragem de dialogar com tais invenções, né? O Augusto de Campos disse alguma vez que o poeta, ele faz o incomunicável. Então o poeta não deve ficar pensando se vão entender aquilo, se aquilo vai comunicar, se aquilo vai comunicar, porque o povo entende. Essa ideia de que tá muito difícil, tá ficando muito hermético, parte de um pressuposto de que o povo não está habilitado, que as pessoas comuns não estão habilitadas a entender uma invenção mais elaborada. Quando essa invenção elaborada vem do povo. Quando essa invenção elaborada vem do povo. É o povo que reinventa essa língua. O poeta reinventa essa língua? Reinventa. Mas o povo também reinventa. A gente faz isso dentro de um gênero, dentro de uma tradição, seja ela negra ou não negra, seja ela canônica ou não, mas existe uma tradição, né? E aí a gente está pensando que essa tradição, ela vai se distanciar das pessoas. Não vai, porque as pessoas dialogam muito bem com a invenção. E assim, essa coisa de inventar palavras na Bahia, também ela tem muito a ver com as tradições negras, né? Assim, de ter uma palavra que tem um sentido, você não entende ela, mas usa assim mesmo, né? O velho Yorubá, as línguas negras que viveram nos terreiros, elas têm esse uso, que é aquele uso que você pode não saber exatamente o que ela está dizendo, mas ela está levando axé. Ela está dizendo uma coisa fundamental, ela está levando um fundamento para aquele ritual, para aquela conversa, e isso meio que o poeta usa. O poeta usa isso. Às vezes você não entende absolutamente um poema, mas você é muito afetado por aquilo que você acha que ele pode ter dito, e aquilo comove você, aquilo abala você. Então, eu acho que poesia é um nome que a gente dá para um processo, mas a invenção da língua é uma coisa coletiva, com certeza. E no teatro isso, né, é levado porque você está representando a vida, e a vida é multimodal, a vida é muito dinâmica, né? Então nos últimos espetáculos que eu fiz, Josélia, eu escrevi o texto. No último do Bartolomeu, Terror e Miséria, eu tinha um poema, porque tinha uma cena, eu falei assim, eu tenho um poema. E eu falei, a modo do slam mesmo, abri uma roda e eu falava. No penúltimo do Bartolomeu, eu escrevi todos os meus textos, porque era assim, eu tenho essa coisa da autorrepresentação ao seu limite, né? Eu tenho que falar uma coisa aqui, que é essa coisa aqui. A Cláudia escreveu um texto lindo, maravilhoso, de 14 páginas. Um monólogo quase, deu na minha mão, eu não conseguia fazer, porque era na pandemia. Eu falei assim, eu quero falar da impossibilidade de falar, é outra coisa. Isso aqui é muito importante, essa história, mas tem uma outra coisa aqui. Tal. E agora no Felipe Hirsch também. Os textos que eu falo, todos, eu escrevi. Eu queria te perguntar como é que é esse processo de criação. Você primeiro pensa e fala e depois escreve?
Ou você escreve, depois fala e testa para ver como que aquilo funciona? Eu escrevo falando. Eu escrevo já falando alto, repetindo. Então, se assim, tem, sei lá... Aí ele disse, eu escrevo 3. Por exemplo, que tem a Mana Castellano. Castelando é uma palavra dessas... Que é uma maravilha. Tanto que eu falei a primeira vez lá, ele foi, para de castelar, você está castelando, que é sonhando. É massa demais. Castelando, quando eu vi o Renan, foi o Renan Inquérito, que é um rapper maravilhoso, meu amigo querido e muito foda, que falou isso. Eu falei, eu falei, castelando? Que incrível, né? Os moleques ficam castelando lá na Fundação Casa. Quer dizer, construindo castelos, né? Construindo castelos, imaginando, assim, viajando, sonhando. E que já virou castelano lá. E daí tem uma cena lá na Avenida Paulista, que é o espetáculo do Felipe Rich que eu tô fazendo, que é a Mana Castelano. Você é parte do processo de criação desse texto. Não, eu escrevi ele inteiro, porque não tem como mexer. Eu amo isso. Não tem coisa que não tem, a não ser a pessoa que está escrevendo dentro. Ele é tão imbricado com a fala que não tem como um dramaturgo vir mexer. Eu amo isso. Quando eu descobri isso, o texto, eu faço um outro texto que é o Only Fé. O começo, o Caetano Galindo, que é um autor, ele escreveu Latim Pó, né? Esses livros estão agora. Ele escreveu o começo, que é uma coisa da Bíblia. Na verdade, tem uns versículos da Bíblia. Mas tem uma segunda parte que é Spoken Word. Eles tentaram até mexer, não tem como. Porque tá tudo rimado. Se você tira uma palavra, você desmonta a carpintaria do falar. Porque ele é uma vocigrafia, né? Que é o título do meu trabalho de doutorado que eu fiz com a Jerusa. Ela faleceu no meio. Jerusa Pires Ferreira, que, assim como a Leda Maria Martins, são duas, as duas são duas grandes mulheres pensadoras que, no âmbito universitário, produziram... revoluções silenciosas, talvez. Sim, os orientandos da Jerusa era tudo isso. Hip hop, slam, vem. Punk, vem. Todos os temas mais, assim, que ninguém queria. Ninguém queria. Os malditos, né? Os como fala isso? Tem um nome, sei lá, tem um nome em inglês aí que eu esqueci. Outsiders. Todos esses, o tema favela, tema umbanda, era tudo ali com ela, porque ela se interessava muito. A partir de um repertório de teoria internacional, quer dizer, ela tem uma formação clássica inicialmente. Ela estava com os russos, ela estava com o Boris Schneider, ela era casada com ele, e ela tinha conhecimento do Lotman, desses semioticistas russos, do Gurevich, da Olga Feindenberg, e ela estudou em Urbino, tal. Tudo isso, ela pegava o que interessava. Os semioticistas russos lá, o Lotman, era assim, a vida cotidiana. O Lotman tinha texto sobre o banheiro, ele tinha texto sobre o jeans, interessava muito a vida para esses caras. É um grande texto de cultura que é a própria vida. Então ela estava interessada, ela ficava Islã, estrelinha. Nossa, eu não conhecia isso. Ela gostava muito de que vinha, aprender, que viesse esses orientandos, porque ela falava, nossa, ela conseguia fazer elipses, juntar com o conhecimento teórico, a rua. Ela falava, o pulo do gato, Roberta, o pulo do gato é o conhecimento acadêmico, esse todo, com conhecimento da rua. Isso juntado. Exatamente. Isso daí você venha, porque eu tava assim no doutorado, falei, saco, ficar fazendo, eu não quero ficar sabendo desse memorial. Tá bom já, eu não faço questão de ter doutorado, entendeu? Dani, eu tenho a minha pesquisa. E ela falava isso. Então, essa escrita, né, voltando ao que eu tava falando, da voz, da vocigrafia, né? As memórias impressas da voz, porque voz, ela falava, né? Voz não é voz e memória, voz é memória, né? Essa implicação da voz com a memória me interessa tudo e é o trabalho. Eu escrevo para falar, então por isso que eu não ponho no livro, porque eu falo assim, mas como assim? Vai sair fora da respiração que é para você falar, também às vezes seja uma restrição muito grande, porque já tem coisas de pessoas que sem eu querer pega vídeo e falo diáspora, por exemplo, que é um poema que eu falo, do jeito que as pessoas querem, mas eu escrevo falando já, escrevo pensando que isso é uma memória para falar. E você não acha que isso faz parte hoje de um diálogo com a outra certa tradição de poesia que vem se criando no Brasil? Porque eu acho que sim. Assim, tem um poeta lá que eu, editei, Geraldo Figueiredo, poetaço, é um senhor e tal, mora lá em Salvador há 30 anos, mas é de Minas. E aí eu disse a ele, Figa, esse verso aqui, você podia
mudar, né? Por que você botou esse e não outro? Esse outro aqui, porque eu tava com o rascunho. Ele falou, porque esse é melhor para falar. É isso. E isso Exato. não é um critério que a tradição está pronta para dialogar. Então, quando a gente vai avaliar, a gente hoje precisa ter um outro critério. É isso que eu falo no Contemporaneidades Periféricas. Assim, o contemporâneo hoje também precisa ser lido como aquilo que ficou fora da tradição. Isso é o contemporâneo hoje. É a oralidade, isso. É a intersemiose. Eu acho que tem tido um velho esforço para a gente chamar de literatura contemporânea uma consequência do modernismo, concretismo, passo de prosa, que é legítimo, é muito bom, mas a gente tá esquecendo que o que está fazendo esse boom na cena brasileira hoje é justamente o que está fora dessa tradição. E é isso que eu chamo de contemporaneidades periféricas, é o que tem acontecido, infelizmente, ainda nas margens. Mas aí a gente, né, pensando nessa margem como outro centro ou como a não necessidade de um centro, mas de trocas bilaterais, hierarquizadas, trocas, conversas, confluências, como dizia o Nego Bispo. É o corpo, né? O corpo de novo, porque o ritmo corpo sempre. Não se considera qual é o ritmo? Tem aquelas coisas do Henri Mechonic, né? Qual que é o ritmo do poema que você não está considerando? Qual que é a vida mágica dele, animada por um corpo, uma garganta de carne, um corpo, uma voz? Da onde vem essa voz que plasma isso na escrita? Mas não é. A escrita, ela tem um lugar muito do pedestal ainda. É impressionante, cara. Tanto que quando a gente faz essas coisas na FLUP e os poetas vêm... Isso é Europa, né? Também é a culpa da Europa. É indefensável, como eles falam. Vem de tudo quanto é lugar. Aí uma poeta de Cuba, porque estava na pandemia, teria que passar pela França, passar na alfândega e voltar para o Brasil. Era o único voo que ela conseguiria chegar no Brasil. Essa mulher foi na embaixada da França, em Cuba, sentou na frente daqueles fela e falou, eles perguntando, fazendo perguntas, mas o que você faz? Ela, eu sou poeta. E cadê o seu livro? Não, eu sou slammer, eu sou poeta da voz, eu não tenho livro ainda, até penso. Mas pra onde você vai? Pra essa aqui, ó, Flooper, festa literária das periferias? Que porra é essa? Que é isso? Que lixo. O evento... Uhum. E assim, discriminaram, foram assim, porque ela não podia passar, porque ela não podia passar, tudo isso para passar pela França, fazer uma mudar de um avião para o outro, pôr um pé num país. É uma conexão, né? Uma conexão, eles não querem que pessoa essa negrada faça conexão, nem conexão, é bem simbólico, mas você falou a palavra conexão, se conecte com nada, não vem, então é um tratamento que, você é poeta, mas cadê seu livro? Porque a França tem essa tradição, né? É puxada do livro, na escola a gente vê lá os slams. E que não é uma ode contra o livro, não é nada disso. Uma vez eu fui e falei, não, você tá atacando o livro. Não, eu não tô falando que escrever é pior que é ruim, olha, eu não sou louca. A gente quer que todo mundo leia, ainda mais aqui nesse país. A gente tá falando essa subserviência. O livro é uma coisa e o que você fala é nada. Você tá falando de um diálogo. É nada. Um diálogo entre as tradições. Sim, não tem nada a ver contra o livro, gente. Mãe, Velha Estela de... Como é que diz? Oxóssi, tem livros de provérbio. Provérbio é um gênero absolutamente oral. A gente está falando de uma base epistemológica de produção daquele texto. Uhum. Essa base é oral, como era a literatura de Lima Barreto, voltando para ele. Tem, né, alguns textos... Eu li um texto que eu acho que era do Veríssimo, acho que era José Veríssimo, eu não vou agora lembrar exatamente o nome, desculpem. Aí, ele dizia assim, Lima Barreto tem uma ânsia juvenil, repete muito as palavras, etc. Ele não entendeu que a repetição é um funcionamento da estrutura oral da língua. E que Lima Barreto... ele escrevia a partir desse registro informal da língua. Então, aquilo era estrutural.
não é deixar de ter um livro, é que pode ter um livro ou não. Nesse livro, mas não só o livro, mas a forma com que se grafa nesse livro pode ser várias. Essa é a questão, não é o livro ou não o objeto, entende? E o doutorado, no final, você terminou. Saiu. Eu terminei, saiu. Aí eu misturei com outras coisas, porque a Jerusa faleceu no meio, né? E um outro professor me assumiu lá, mas ela tinha deixado. Falou, deixa ela fazer o que ela quiser. Eu só fui com ela porque ela não deixava bater. Ela era uma orientadora que não deixava orientando apanhar em banca e falava assim, Roberta, seu trabalho já está feito, a sua pesquisa não precisa de academia, né? Para carimbar. Já está feita, você descreva os seus processos, que já só para ter aqui e para poder compartilhar com outras pessoas, que é um pouco frustrante também, né? Porque fica lá, se você não publica, mesmo o que se publica, isso aqui até que foi bastante. Mas é uma forma de inscrever dentro de uma... de registrar. Do histórico do universitário. né? Porque é também de compartilhar, porque quando você pesquisa, você vai atrás. Agora eu tô lendo... E outras pessoas têm acesso ao que você está produzindo. O Malcolm X, a gente está lendo lá na Supersônica, que é uma coisa que voltou também o audiolivro, né? Nesse mundo todo. Eu tô lendo lá os livros do Malcolm X, que saíram agora pela UBU. E aí você vai pesquisar. Quem que fala de Malcolm X no Brasil? Para saber mais um pouco, você vai nos repositórios, né? Que chamam. Repositórios. E vai procurar quem que fala e acha muitas coisas. E vai eu vou na bibliografia direto. Sempre eu pego uma tese e já vou ver o que a pessoa tá vendo ali. É massa isso. Então... é isso, saiu, eu não achei que era muito para publicar. O Plínio Martins, que é um grande editor, amigo da Jerusa, sempre fala, não, publique sempre tudo. A Perspectiva falou, mas eu não sei, tá lá quieta, assim, eu não... talvez tá faltando uma parte que vai fazer pós-doc, estamos tentando me convencer a fazer pós-doc. Fala, não, pelo amor de Deus, não faz eu entrar em universidade de novo e ficar lá. Vocês dois são a prova de que a universidade está se renovando. Está. E eu... assim, honestamente, eu não abro mão dela, não. Não, velho, a universidade é nossa. Eu quero os pretos, as pretas lá dentro, trabalhando, estudando, dando aula e transformando por dentro o que esse país precisa ser, né? Não dá mais para ser como era antes das cotas, com 2% da população negra nas universidades, assim, de repente as universidades não são tão boas, não, continuam sendo muito boas, importantes, e são elas que vão gerar, velho, emprego bom e renda para essa população. E, sobretudo, a gente precisa aumentar bastante nosso nível de escolaridade para que as nossas escolhas melhorem, né? Para que a gente não caia em buracos que recentemente caímos. Então, a gente precisa aumentar esse nível de escolaridade, e a universidade é fundamental nisso. Fundamental. Eu quero mais universidades. Hoje em dia eu ando fazendo muita banca, por exemplo. Então, tem muito trabalho sobre slam, muito trabalho sobre, né, teatro narrativo, spoken word. E me chamam. Eu fui banca da Luísa Romão, por exemplo, no mestrado dela. Porque é preciso também ter gente formada com doutorado para estar nesses lugares, para não deixar falar besteira. Quando vier, mas o Deleuze... Calma, Deleuze, lá fica bambata. Vamos aqui. Você sabe que é Deleuze? Sei. Você sabe quem é Sam Williams? Não. Você sabe quem é os caras do Slam? King, a Braba? Não. Você sabe quem é... Então... É bom também ter a gente nessas bancas. Eu fui até banca da educação, assim... E para dar aula também, né? Eu tô voltando agora, eu vou pegar uma turma na Escola de Arte Dramática da USP. Justamente para fazer isso, já levar a linguagem. Falar assim, vamos levar slam, como é teatro com slam. Vamos falar, vamos escrever nossas próprias coisas, porque eu acho realmente que você não estuda interpretação para interpretar. Meu primeiro professor de teatro, você vai no cinema para escrever música. Você ouve música para escrever texto de teatro. Você vai no teatro para escrever texto teórico, né? Essa coisa de não ficar nichado, porque a gente fica mais burro. Tá em outros lugares as nossas inspirações. Tudo tá em outros lugares. Tudo tá nos outros lugares. Isso a Jerusa também. Ela fala assim, vão na Pinacoteca um dia, andem lá. Vão andar de trem. Vão viajar para um lugar que você nunca viu, porque as inspirações estão... Pegue um livro que você... Não gosta necessariamente um estilo que você não lê de vez em quando. Saia, converse com outras pessoas. Vamos ali na exposição do Mestre Didi. Aí ela foi de cadeira de rodas com a gente quando estava lá no Museu Afro. Vamos na exposição do Mestre Didi, porque tem muita coisa ali
que vai abrir, não está relacionado com o meu tema. Não é isso. Não é isso, não está relacionado com o meu tema. Mas eu falo de punk. Não é isso. A gente tem sinapses para fazer, deixa a gente mais inteligente para ampliar, para fazer correlações, para confluenciar, como diz o nosso mestre Nego Bispo, né? Dia desses eu estava lá pensando, Roberta, um conceito sobre um texto sobre o conceito de resistência. Eu já fiz, ele vai sair aí. E aí eu tava lendo a física, o que era a resistência na física, e eu fiquei encantado, eu adoro. E tinha tudo a ver, na hora eu fiz 1000 conexões para fazer essa crítica ao conceito de resistência, que eu acho que, às vezes, ele mais prende o texto total, do que solta a dimensão criativa que o texto tem. Aí a física me deu várias portas boas. A física mecânica me deu várias boas portas para o texto. Então a gente tem que ler e dialogar com tudo que há. Biologia, né? Os semioticistas lá, o Lotman mesmo, Yuri Lotman. A cultura, a semiosfera, é um negócio assim, a cultura de bactérias. Aqueles micro-organismos fazem... Por que chama cultura? Eu vou fazer uma cultura de bactérias. O que tem a ver com isso? O tecido, né? O têxtil, o tecido. Biologia. O velho Arnaldo Antunes tem uma frase numa música, poema dele, que eu acho que ele está dizendo exatamente isso, né? Ele fala, bactéria no meio é cultura. Ele está falando da cultura, tipo, tudo é cultura. É massa. E, infelizmente, a gente tem que encerrar a conversa. Interessantíssima. Acho que a gente podia ficar aqui horas, né? Com vários assuntos. Eu ficaria aqui ouvindo o Roberto. Eu toda doida, tergiversando, né? Que falando. Adorei. Eu não tenho tanta organização de professor para falar assim. Eu vou falando freestyle. Minha filha, fale com qualquer aluno lá das minhas turmas. Organização é o que eu nunca tive. Sou aleatório e vai assim mesmo. Adorei. Acho que todo mundo que está escutando adorou e agradeço muito. Muito obrigada. Jo. Obrigado você, obrigado, Roberta. Esse convite foi lindo, porque eu gosto de podcast por causa disso, que a gente vai falando assim, conversando soltamente. Gostei muito. Um beijo em vocês duas. Obrigada, Jorge. Obrigada, José. Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.